Conversão e justiça pela fé. E o tema de hoje é arrependimento e conversão. No livro Caminho a Cristo, página 23, a serva do Senhor nos diz: o arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. E em Desejado de Todas as Nações, página 555, temos escrito que não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, te pedimos agora a compreensão, não somente intelectual, mas uma compreensão prática em nossas vidas desse tema tão importante que é o arrependimento e a conversão. Guia-nos, concede-nos o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje, arrependimento. Arrependimento e conversão. Tem várias citações do Espírito de Profecia que eu quero ler com vocês sobre arrependimento. Vamos abrir na apostila, na página 19. Arrependimento e conversão. A primeira citação é Patriarcas e Profetas 630. O arrependimento do homem implica uma mudança de intuitos. O arrependimento do homem implica uma mudança de intuitos. Então, se eu andei roubando e explorando as pessoas, e eu chego num sábado todo emocionado lá na frente, começo a chorar, falar que eu estou entregando a minha vida a Cristo, estou arrependido. Não é apenas uma demonstração externa de emoção, mas deve haver o quê? Uma mudança de intuitos. Ou seja, eu preciso de mudar o meu comportamento. Eu tenho que ter então um propósito com Deus naquela experiência de arrependimento e manifestação pública, que eu vou parar de fazer aquilo que eu fazia de errado. Caminho a Cristo, página 23. O arrependimento compreende o quê? Tristeza pelo pecado e que mais? Afastamento do mesmo. Esse é o arrependimento que a Bíblia ensina. Tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Desejado de Todas as Nações, página 555. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere o quê? Reforma. Quero frisar essa citação. Qualquer arrependimento que não opera reforma não é genuíno. Ou seja, o arrependimento vai se demonstrar na vida da pessoa como verdadeiro através de uma mudança. Patriarcas e Profetas 557. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado. É uma decidida o quê? Renúncia ao mal. Do livro Spiritual Gifts, volume 2, páginas 86 e 87. Olha que citação. Fui advertida a respeito do arrependimento de moribundos em face da morte. Alguns que vivem para o eu e servem Satanás por toda a vida, ao ficarem doentes, sobrevém-lhes uma incerteza. Então manifestam alguma tristeza por seus pecados e dizem até que estão dispostos a morrer. E seus amigos os fazem pensar que foram convertidos e estão preparados para o céu. Como podemos saber se uma pessoa realmente se arrependeu? Ou se arrependeu verdadeiramente? Vocês já viram o caso de alguém semelhante a esse?
a tendência nossa é olhar para a pessoa que está na cama doente, quase morrendo, e vê-la chorando, vê-la demonstrando tristeza, e já dizer para ela, Cristo vai te salvar. Não se preocupa, tudo está bem. Mas a irmã White aqui está advertindo contra isso. Quem é você para dizer que essa pessoa, morrendo, doente, realmente se arrependeu e realmente aceitou a Cristo? Como é que eu posso dizer, ou que evidência eu posso ver que ela foi arrependida? Lágrimas? Palavras? Tristeza? Isso é fruto de arrependimento? O que a irmã White fala? Mas, se a doença fosse removida, não seriam eles tão rebeldes quanto foram antes? Qual é a forma de determinar que uma pessoa na cama, doente, quase morrendo, realmente se arrependeu? A única forma é de, se ela fosse curada, a vida dela daí para frente. Mas se ela não foi curada e morreu, eu posso dizer que ela foi salva? Não posso. Porque só a vida dela daí para frente mostraria. Lágrimas não é um fruto do arrependimento. Nós somos pessoas emotivas. Quando a gente vê alguém chorando, qual é a nossa tendência? Você já assistiu um testemunho? A gente está ouvindo alguém falando e não tem nada de errado com isso, a gente começa a chorar também, é a nossa tendência. Com essa natureza emocional que nós temos, que nossa natureza caída, ela é mais emocional do que racional. A emoção, que faz parte da natureza ou das faculdades inferior da mente, muitas vezes tem mais domínio do nosso ser do que as faculdades superiores, que é a razão, juízo, intuição e tudo isso. Então, quando a gente vê lágrimas nas pessoas, a gente já automaticamente fala, essa pessoa é convertida. Uma pessoa com lágrimas falando de Deus, emocionada, o Espírito Santo. Mas é assim? Aqui a irmã White fala que nós temos que ter muito cuidado. Quem somos nós para dizer que o arrependimento foi verdadeiro? Só porque ela derramou lágrimas no final de sua vida. Nós vamos concluir hoje, baseado na Bíblia, nós vamos ver, baseado na palavra de Deus, que lágrimas, ou dizer desculpa, ou mostrar tristeza, tudo isso não é sinal de verdadeiro arrependimento. Tudo isso é necessário para o verdadeiro arrependimento, mas essas coisas em si não são evidências do verdadeiro arrependimento. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 641. Mas os exemplos de genuíno arrependimento e humilhação dados na palavra de Deus revelam um espírito de confissão na qual não há desculpas para o pecado ou tentativas de justificação próprias. Qual é um sinal que o arrependimento não foi genuíno? Quando a pessoa fala, eu errei, eu fiz errado, mas essa linguagem aí já mostra que não houve um arrependimento genuíno. Eu maltratei, eu falei dessa forma, porém, isso aí já mostra que tem problema com esse arrependimento. Não é um reconhecimento genuíno, uma confissão sincera. Profetas e Reis 78. O verdadeiro penitente não afasta da lembrança seus pecados passados. Nós vamos estudar isso com mais calma no próximo período, Fundamentos da Fé Cristã, quando nós estudarmos o juízo investigativo e purificação do santuário,
Mas nós temos que lembrar que quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, hoje, Deus não lança os nossos pecados na profundeza do mar. Os nossos pecados não são apagados. Não é que a gente tem que ficar lamentando para o resto da vida os pecados passados que nós cometemos, que Deus já nos perdoou. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos afastar da lembrança os nossos pecados passados. Por quê? Porque os nossos erros passados que Deus perdoou servem como farol de advertência. Nos ajuda a lembrar que nós somos fracos, frágeis, precisando da ajuda e misericórdia de Deus. Muito bem. Vamos para a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, verso 32. Lucas 5, 32. Jesus, falando de sua missão, diz assim: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Cristo veio chamar os pecadores ao arrependimento. É um dos primeiros passos no processo da conversão e da experiência de justiça pela fé que nós encontramos em Cristo. Jesus veio nos chamar ao arrependimento. Ele vem despertar no coração do homem uma tristeza, uma lamentação, um reconhecimento de suas falhas. Na realidade, quem nos ajuda a experimentar esse dom? O Espírito Santo é quem coloca em nós tristeza pelo pecado. Ao contemplar o mal que nós fizemos à luz da cruz. Lucas 13, 3 e 5. Lucas 13, 3 e 5. Jesus diz assim, Lucas 13, 3 e 5. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Verso 5, não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Em outras palavras, Cristo está dizendo aqui que o arrependimento é um pré-requisito para a salvação. Sem arrependimento não existe salvação. É um dos pilares, é um dos passos iniciais no processo de Deus salvar o homem do pecado. O arrependimento é uma condição para nós recebermos gratuitamente o dom da justificação. Muitos dizem, mas então como é que a justificação é dado de graça? Se nós temos que fazer uma coisa. Na realidade, não é que você tem que fazer uma coisa. Você precisa de cooperar com Deus. Porque o arrependimento, na realidade, faz parte do processo de cooperação. Porque quem opera o arrependimento não é você, é Deus. Mas você precisa de ter humildade suficiente para deixar Deus abrir os seus olhos para você enxergar a sua culpa e assim Ele implantar o arrependimento. Atos capítulo 3, verso 19. Atos 3, 19. O apóstolo Pedro fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aqui você vê que existe uma íntima relação entre o arrependimento e a conversão. Na realidade, eles estão interligados. O arrependimento é o quê? Uma mudança de mente. É uma tristeza pela vida passada e um firme propósito de viver diferente. A conversão
é justamente isso. Uma pessoa convertida é uma pessoa que experimentou o dom do arrependimento. Uma pessoa convertida é uma pessoa que teve uma mudança de mente, de propósitos, de intuitos. Atos 26, 18 a 20. O apóstolo Paulo descreve a conversão. Para lhes abrires os olhos. Esse é o ponto de partida. A primeira coisa que Deus faz, Ele abre os nossos olhos. Todo o processo, Deus é o iniciador. Deus é quem está sempre persistindo. A primeira coisa que Ele quer fazer é abrir os nossos olhos para nós enxergarmos que estamos no lugar errado, fazendo a coisa errada, com intenções erradas. E das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo o quê? Obras dignas de arrependimento. Então, o que está relacionado com a conversão é você ter em sua vida obras, fruto, dignos do arrependimento. O arrependimento não é você apenas dizer desculpa, o arrependimento não é apenas você reconhecer com palavras que você estava errado, mas a vida vai ter resultado. Não é você fazer mal a outras pessoas, roubar e mentir e dizer que você está arrependido, mas a vida continua no mesmo caminho, com as mesmas tendências. Não é assim que funciona. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Nós já vimos essa palavra remissão dos pecados. Qual seria outra palavra para substituir remissão? Perdão. Então, antes do perdão, ou seja, antes de justificação, o que vem? O arrependimento. O arrependimento é uma condição para a justificação. Veja bem, a justificação é um dom gratuito. Recebemos de graça. Cristo é a base da nossa justificação. A fonte, a razão pela qual nós podemos ser justificados é o sangue dele, não é nossa obediência, não são nossas boas obras. Porém, a justificação não é sem condições. Existe uma diferença. A base, a fonte, o meio pelo qual eu sou justificado é Cristo. Sua vida perfeita, sua morte, seu sangue. Mas a justificação, ela é dada sob condições. E uma das condições é o arrependimento. Não é apenas eu existir e Cristo me justificar. Essa justificação não existe. A justificação é para aqueles que querem. E querer é demonstrar tristeza pelos pecados que causaram a morte de Cristo. Mateus capítulo 3, verso 8. João Batista, quando ele veio pregando
batizando e anunciando o reino de Deus, ele falava assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mais ou menos as palavras de Paulo, lembra? Ele falou obras dignas do arrependimento. Aqui, João Batista, frutos dignos de arrependimento. O que é isso? Frutos dignos do arrependimento. Me dá um exemplo prático. A pessoa que roubava se arrependeu. A pessoa que roubava, se ela se arrependeu, ela não rouba mais. O fruto que ela se arrependeu não é lágrimas, não é tristeza, não é palavras, é ela não roubar mais. Lembra de Zaqueu? Quando ele teve uma experiência com Cristo, ele sentiu tristeza pelo pecado. E ele começou com palavras, reconhecer e confessar. Mas qual foi o fruto do arrependimento dele? Ele devolveu e viveu outra vida. Aquilo foi a evidência que ele teve uma conversão ou um verdadeiro arrependimento. Atos capítulo 17, verso 30. Quando devemos nós nos arrependermos? Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Quando Deus cobra de nós o arrependimento, ou seja, a tristeza pelo pecado e o afastamento, o abandono dele. Quando deixamos de ser ignorantes, ou quando a luz vem. Na realidade, para Zaqueu foi assim. Ele era desprezado, ele era maltratado, difamado pelos homens. Mas, na realidade, como Cristo o tratou? Cristo chamou ele pelo nome. Os judeus nem consideravam mais Zaqueu como um deles. Eles consideravam Zaqueu um traidor, uma pessoa que não era digna. E Zaqueu, ele vivia uma vida vazia. Ele era desonesto. Ele era um publicano. Ele vivia uma vida só. Rico, com tudo para aparentemente ser feliz, mas ele subiu uma árvore só para ver Jesus. Isso mostra que ele tinha algo no seu coração que estava faltando. Mas como é que Jesus tratou? Jesus chamou ele pelo nome: Zaqueu, eu quero ir na tua casa. E aquilo para Zaqueu foi tudo. A luz chegou. Ele viu o caráter de Deus. Ele conheceu a Deus através da pessoa de Cristo. A bondade de Deus produziu em Zaqueu o arrependimento. É o próximo texto que nós vamos ver. Romanos capítulo 2, verso 4. O que nos conduz ao verdadeiro arrependimento? Romanos 2, 4. A última parte do versículo diz assim, Romanos 2, 4. A benignidade de Deus te leva o quê? Ao arrependimento. O que na realidade desperta em nós o arrependimento? É o amor de Deus. Quando Zaqueu teve um contato pessoal com Cristo e ele viu a aceitação, mesmo sem ele merecer, aquilo amoleceu seu coração. E aquilo despertou nele o arrependimento. O arrependimento é um dom de Deus. Atos 5:31 e 2 de Timóteo 2:25 mostra que o arrependimento não é fabricado pelo homem, mas é um dom de Deus. Atos 5:31 e 2 de Timóteo 2:25.
sendo um dom de Deus e não fabricado por nós mesmos, nós temos que ter cuidado com a mentalidade: eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou aproveitar a vida e no final eu me arrependo e vou me salvar. Essa atitude é perigosa. Por quê? Porque o arrependimento é um dom de Deus, não é o que você quer, não é o que você determina, não é quando você um dia vai querer se arrepender. Veja o que a Bíblia fala a respeito de Esaú, em Hebreus capítulo 12. 12, 16 e 17. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Muitos hoje estão fazendo o mesmo, vendendo o seu direito de ser filho de Deus por um prato de comida, uma refeição, para satisfazer o apetite, vivendo para gratificar os desejos da natureza decaída, as faculdades inferiores. Esaú, em sua juventude, ele vivia para gratificação própria, mas ele conseguiu ver valor na primogenitura. Assim como muitos estão rejeitando a salvação hoje, gratificando, vivendo para o eu, mas sabem que a salvação é boa. Mas acham que lá na frente vão poder alcançar. Hoje não. Hoje eu quero aproveitar tudo que está ao meu redor. Mas um dia eu vou conseguir essa primogenitura. Como é que eu sei que Esaú queria a primogenitura? Qual é a evidência que nós temos? Que Esaú valorizava até um certo ponto a primogenitura. Como é que nós sabemos? Vocês lembram o que aconteceu quando ele descobriu que Jacó já tinha recebido a bênção de Isaac? Vocês lembram? Ele chorou. Ele chorou. Quer ver? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 27, verso 34. Segura o dedinho em Hebreus. Gênesis 27, 34. Gênesis 27, 34 diz assim: Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E muitos vão chorar do mesmo jeito, querendo a bênção do pai, direito de ser filho, primogênito, mas por um prato de comida, ou seja, por gratificar o apetite, perderão. Mas Esaú chorou, chorou. Se arrependeu, se arrependeu. Mas que tipo de arrependimento? Vamos voltar para Hebreus 12, verso 17. Paulo fala assim: porque bem sabeis que, querendo ele, Esaú, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de quê? Ele se arrependeu? A Bíblia fala que não se arrependeu, mas ele chorou. Chorou sim ou não? Sentiu tristeza? Ele se arrependeu? Ele se arrependeu. Ele queria a bênção, mas o arrependimento dele foi falso. Qual é a diferença entre o arrependimento verdadeiro e o arrependimento falso? O arrependimento falso, ele lamenta as consequências, resultados. Queria a bênção, mas não queria rejeitar as paixões. Veja bem o que diz: ainda que com que? Lágrimas o buscou. Lágrimas não é
um sinal de arrependimento. Mas ele pensou que talvez lá na frente ia conseguir. Mas, irmãos, o arrependimento é um dom de Deus. E muitas vezes o arrependimento não vem porque o coração está duro. Vamos abrir em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios 7, 8 a 11. A Bíblia fala de 2 tipos de arrependimento. Aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre 2 tipos de arrependimento. Depois a gente vai analisar outras personagens da Bíblia que demonstraram. 2 de Coríntios 7, 8 a 11. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, qual carta é essa? A carta de 1 de Coríntios. Quando Paulo escreveu a carta de 1 de Coríntios, ele estava escrevendo com a intenção de repreender. Vocês sabem que a igreja cristã nessa cidade estava em grande apostasia, pecados graves, pecados que o apóstolo Paulo se envergonhava de mencionar até mesmo falando dos mundanos. Ou seja, pecados que até mesmo os mundanos tinham vergonha de cometer. Mas ele escreveu uma carta direta, se você ler a primeira carta de Coríntios. Então, agora escrevendo novamente, ele fala: porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Ou seja, eu estou feliz que eu escrevi, apesar de que essa carta trouxe tristeza, mas eu não me arrependo de ter escrito essa carta. Embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Verso 9. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o quê? Ou seja, eu não estou feliz porque vocês derramaram lágrimas. Eu não estou feliz porque vocês ficaram tristes. Mas eu estou feliz porque a minha carta produziu o quê? Arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Agora vamos aprender o que é o arrependimento ou a tristeza segundo Deus. Verso 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para o quê? Salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera o quê? Então existem 2 tipos de arrependimento. O arrependimento segundo Deus, que opera para o quê? A salvação. E a tristeza do mundo, que opera para o quê? Morte. Vamos então ver no verso 11 como é o verdadeiro arrependimento. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós. Então, um sinal do verdadeiro arrependimento é que ele produz na pessoa arrependida cuidado. Não é apenas dizer, desculpa, eu estou triste porque eu fiz isso. Não, é um cuidado que produz na pessoa. Que mais? Que apologia. O que é apologia? Alguém conhece a palavra? Em inglês, apology. O que é em português? Vocês entendem? Apologia? O que seria, irmã Andréia? Apologia. Defender uma causa, né? Fazer apologia a alguma coisa, referência. Apologia é se sentir desculpado.
Em inglês, por exemplo, quando você diz apologize, você está dizendo desculpa. É você se sentir obrigado. Talvez a palavra usada no português não é tão... Mas a apologia é você se desculpar. Como é que você explicaria? Você conhece, né, apology em inglês? Pedir desculpas. O próprio contexto já revela o sentido da palavra. Que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Ou seja, zelo, vingança, indignação, temor. Por quê? Por causa da profundidade de sentimento que a pessoa sente pelo mal que ela cometeu. Isso opera zelo para não fazer mais. Isso opera apologia. Isso opera tristeza. Isso opera cuidado, temor. Isso opera vingança. Vingança é como Zaqueu. Reivindicar o que foi feito. Vingança. Não vingança no sentido de retaliar, não isso. Vingança no sentido de acertar o que foi feito errado. Dá para entender? Não é vingança de querer fazer mal ao outro, de forma alguma. Vingança de querer reverter o que foi feito. Mas, para resumir, a ideia de Paulo é que o arrependimento verdadeiro não é apenas você casualmente mencionar o seu erro e achar que agora está tudo bem. Opera em você zelo, vingança, apologia, determinação de consertar o erro, cuidado, temor. Agora, exemplos do falso arrependimento. Já falamos de Esaú. E Faraó. Faraó é outro exemplo do arrependimento falso. Vamos abrir em Êxodo capítulo 9, verso 27 e verso 34. Êxodo 9, 27 e 34. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Faraó estava arrependido? Ele estava arrependido segundo o mundo. Falso arrependimento. Veja bem. Faraó, ele fala, pequei. Dizer ou reconhecer que nós pecamos é um sinal do verdadeiro arrependimento? O que vocês acham? Faraó disse aqui, o Senhor é justo. Dizer que Deus é justo é um sinal do verdadeiro arrependimento? O sinal é. Não quer dizer que é o arrependimento completo. Correto, melhor dito. É um dos sinais, mas não é uma evidência que a pessoa está arrependida. Como é que eu sei que Faraó não estava arrependido? Verdadeiramente. Ou o arrependimento segundo Deus. Verso 34. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais. E endureceu seu coração, ele e os seus servos. Por que Faraó disse, eu pequei? Por que ele disse, Deus é justo? Porque ele estava sentindo tristeza pelo pecado que ele havia cometido? Ele estava triste por quê? Pela consequência. Como é que eu sei que o arrependimento dele não foi verdadeiro? Porque, removido a praga, ele retornou a pecar. Igual aquela citação do moribundo. Deixa só ele viver, remove a doença e vamos ver se ele realmente se arrependeu.
Porque enquanto a chuva, a praga está caindo, é fácil a pessoa continuar se arrependendo, ou seja, falando que está arrependida. Então é um exemplo do falso arrependimento. Vamos ver o caso de Judas. Mateus 27, 3 a 5. Mateus 27, 3 a 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, qual é a próxima palavra? Arrependido. Aqui a gente vê que realmente existem dois arrependimentos na Bíblia. O arrependimento segundo Deus e o arrependimento segundo o mundo. Como é que a gente sabe que o arrependimento de Judas não foi verdadeiro? Ele trouxe as 30 moedas de prata aos príncipes, os sacerdotes e aos anciãos. Ele devolveu o dinheiro da traição. Verso 4. Dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Judas foi, só que não aqui. Aqui ele já havia ultrapassado o ponto sem retorno. O orgulho realmente foi quando Cristo estava lavando os seus pés. E ali foi a última oportunidade dele se salvar. Quando ele, naquele momento, naquela clara e tremenda demonstração do amor de Deus, Cristo, o Mestre, Filho de Deus, lavando os seus pés, sabendo que ele agora ia trair, sabendo que ele o tempo todo estava roubando da tesouraria, aquilo não produziu o arrependimento, o coração de Judas agora estava além do ponto de se arrepender. Ele foi além do ponto de retorno. E então aqui, esse arrependimento foi por quê? Por causa das consequências. Sabe por quê? Porque quando ele traiu Jesus, ele achava que ao fazer isso, ele estaria colocando Jesus numa posição em que Cristo iria se defender e estabelecer o seu reino terrestre. Quando ele viu que Cristo não iria se defender, vendo que fora condenado, a Bíblia fala, trouxe arrependido as moedas. Ele não estava interessado no dinheiro não, gente. Dinheiro ele já tinha, ele estava roubando a tesouraria, ele estava querendo colocar Cristo numa posição em que o reino do Messias seria estabelecido. Ele sabia que Cristo tinha poder. Ele viu a multiplicação dos pães e dos peixes, ele viu Cristo andando sobre as águas, ele viu Lázaro ressuscitando. Judas sabia que havia algo especial em Cristo, mas Cristo não estava fazendo o trabalho do jeito que ele achava que precisava se fazer. E então, o coração só foi endurecendo por causa do orgulho. E nesse momento, não foi o arrependimento verdadeiro, foi tristeza pelas consequências. Naquele momento, ele já sabia que ele estava perdido. Então, ele não queria nem viver mais. Então, ele foi, e a Bíblia fala que ele enforcou-se. Vocês usam assim essa expressão? Enforcou-se, se matou, suicídio. Suicídio nunca é um sinal do verdadeiro arrependimento. Jamais o Espírito Santo, que é o inspirador do arrependimento, jamais ele inspiraria alguém a se matar. Jamais. Exemplos do verdadeiro arrependimento. Jacó, ele sentiu profunda tristeza pela dor que ele trouxe ao coração de Deus, de o desonrar e também desonrar o seu pai. Ele sentiu tristeza por pisar por terra os mandamentos do Senhor. Tanto que ele aceitou as consequências facilmente. Não que ele não sofreu, sentiu a tristeza dos pecados dele para o resto da vida.
mas ele não murmurou contra Deus, não considerou Deus severo demais ou injusto. Porque Deus permitiu um bocado de sofrimento na vida de Jacó. Veja bem, ele nunca mais viu a sua mãe. Ele trabalhou 7 anos, foi enganado, teve que trabalhar mais 7 anos, teve problemas com Lia e Raquel, teve vários problemas com os filhos, não viu José por muitos anos. A vida de Jacó foi uma vida de sofrimento, não foi igual à vida de Isaac. Isaac viveu uma vida feliz. Jacó não teve uma vida feliz. Ele foi salvo. Por que ele foi salvo? Porque ele se arrependeu de seus pecados e aceitou de bom grado as consequências de seu pecado. E quando uma pessoa, ela erra contra Deus, contra o seu próximo, e ela sofre as consequências, e ela demonstra um espírito de amargura, ou de ressentimento, ou de retaliação, ou de vingança, ela não está demonstrando bons frutos do arrependimento. O arrependimento aceita as consequências com o coração aberto. Outra pessoa que demonstrou o mesmo, Pedro. Mas antes de analisar Pedro, vamos ver Davi. 2 de Samuel 12, 13. Davi, ele pecou, ele cometeu adultério com Betseba, matou Urias, marido de Betseba, viveu lutando contra a sua consciência. Deus enviou o profeta Natã para deixar claro para Davi, de uma forma bem direta, apesar de que foi com muita sabedoria e tato, através de uma parábola até, mas Deus trouxe ao conhecimento de Davi de uma forma muito clara o seu pecado. E quando Natã deixou claro para Davi que ele tinha pecado contra Deus, verso 13 de 2 de Samuel 12, diz: Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Há uma diferença entre a reação de Davi e a reação de Faraó, Judas, Esaú? Aqui até agora nada. Eles falaram que pecaram, reconheceram seu erro. Qual foi a diferença? Vocês lê o resto do relato da história de Davi aqui em 2 de Samuel, vocês vão ver que Davi, ele teve o verdadeiro arrependimento porque ele não lamentou as consequências. Ele aceitou as consequências. Quando seu filho morreu, quando Absalão rebelou contra o seu reino, ele não murmurou contra Deus, ele não lutou contra a mão de Deus, ele não achou Deus severo demais, ele se prostrou e reconheceu sem justificação onde ele havia falhado. Vocês podem ler Salmo 51, que é o arrependimento de Davi, e vocês podem ver que o arrependimento dele foi verdadeiro. Outro exemplo é Pedro. Pedro negou Cristo 3 vezes. Um olhar. Cristo olhou para ele com sangue no rosto, sendo maltratado, sendo tratado severamente pelos soldados romanos. Pedro negando a Cristo, Cristo olha para Pedro com o olhar de perdão. Cristo não precisou nem de falar nada. Só o olhar já falava, Pedro, eu te perdoo. Aquilo despertou em Pedro arrependimento, tristeza. Mas a tristeza de Pedro não foi apenas tristeza pelas consequências, mas foi tristeza porque ele machucou Jesus. Ele sabia que Cristo havia falado, que Cristo já sabia que ele iria traí-lo. E a tristeza de Pedro estava relacionada com
o fato dele ter machucado o seu mestre. Ele amava Cristo. Ele não estava se preocupando com a sua posição agora entre os 12. Para Pedro, ele podia apenas ser um seguidor qualquer de Cristo. Ele não fazia mais questão de quem ia ser o maior, quem ia ser o melhor entre os 12. Para Pedro, o importante agora era deixar claro para Jesus que ele o amava e que ele jamais faria o mesmo de novo. Então, nós temos 3 exemplos do falso arrependimento e 3 exemplos do verdadeiro arrependimento. Para concluir o tema do arrependimento, vamos falar um pouco a respeito da mudança da mente, ou seja, a conversão. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo fala: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. No inglês, na King James, fala na vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Descreva a mudança da mente na conversão. Você passa a amar as coisas que Deus ama. Você passa a apreciar as coisas que Deus aprecia. Aquilo que para você antes tinha valor, já não tem mais valor. E aquilo que para você não tinha valor, hoje tem valor. É uma mudança radical da perspectiva de vida, de planos para o futuro, de ideais, de pensamentos e sentimentos. Essa é a mudança de mente que a conversão faz. Isaías capítulo 6, verso 10. Isaías 6, 10, para concluir o tema do arrependimento e conversão. Isaías 6, 10 diz assim: engorda o coração deste povo e faze-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja o quê? Sarado. A conversão, ela traz cura. Cura mental, cura espiritual. Aqui Deus está descrevendo uma pessoa que está persistente no erro. Mente, coração duro, não quer mudar de jeito nenhum. Mas se converta, o mesmo será sarado. A conversão, a mudança de mente, o arrependimento traz a cura. Muitos estão sofrendo por depressão. Muitos estão sofrendo doenças mentais, físicas e espirituais por causa do orgulho que não permite o arrependimento. Que Deus nos ajude. Oremos. Querido Deus, te agradecemos pela luz concedida na Tua Palavra. Senhor, que Tu possas nos conceder, assim como Tu prometestes, esse dom, ó Pai, do arrependimento e da conversão genuína. Que essa mudança, essa transformação possa se realizar na nossa vida, ó Deus. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.